A gente vai para um assunto sério, um assunto importante, mas aqui no Você Bonito você sabe que ele é sempre tratado de maneira descontraída, até para que a gente consiga entender bem a informação e poder ajudar as outras pessoas. Quando a gente fala de problemas no coração, a gente sabe que é ainda um número altíssimo de pessoas que morrem todos os anos em todo o planeta, se a gente pode dizer assim. E quanto mais a gente fala, quanto mais parece que a gente coloca isso na mídia como informação, inclusive traz aqui no Você Bonita, a gente ainda tem a sensação que faltam muitas informações e muitos alertas e orientações. Principalmente quando a gente tem aí uma mudança na estação, né? Quando o ano vai passando e com a chegada do verão. Por isso, hoje convidamos o cardiologista intervencionista, Dr. José Marconi Almeida de Souza. Bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Para a gente poder falar a respeito disso, porque... Para a gente entender, doutor, no verão a gente tem que ter aí um alerta ainda maior do que em outras estações. A gente percebe um aumento de problemas no coração, problemas mais graves, infartos, etc., nessa época do ano, com a chegada do calor? Não, na realidade, a estação mais perigosa para o coração é o inverno. É o frio, né, que faz o inverso. Exatamente. Agora, o verão... Por outro lado, tem vários aspectos que precisam também serem observados, que é a questão de hidratação, que é a questão de exercício em horário inadequado, que é comida também um pouco inadequada, muita praia, muito camarão, muito colesterol. Então, isso tudo tem que ser visto também com cuidado no verão. Porque é o momento que as pessoas acabam esbanjando, acabam fazendo aí, né, algumas... O próprio calor expande, né? É verdade, é verdade. A gente vai passar um vídeo, então, até para começar a nossa pauta, que é interessante, porque você citou algo importante a respeito de colesterol e gordura, que é um assunto recorrente aqui no Você Bonita. Como a gordura age no corpo? A gente vai soltar as imagens, então, para vocês acompanharem. E te pergunto, o quanto a gente tem que estar atento a esse consumo de gordura quando a gente está falando de coração? Se as pessoas observarem nesse vídeo essa plaquinha amarela, essa é a placa de gordura que se acumula no vaso, na artéria do coração, do cérebro e de outros lugares também, e causa um entupimento. Quando ele causa entupimento, ele pode levar ao infarto agudo do miocárdio. Além disso, além do infarto agudo, pode levar ao acidente vascular, que é o acidente vascular cerebral, né? Que pode provocar também o mesmo infarto no cérebro, uma falta de sangue no coração, uma falta de sangue no cérebro, e isso causa infarto do coração e causa o acidente vascular encefálico cerebral, que também é bastante grave, além de outros problemas, né? No coração você pode, pelo infarto, não chegar ao hospital. Tá. Morre subitamente por causa do entupimento da artéria agudamente. E isso faz com que você tenha uma arritmia, um problema grave, que não dá tempo de chegar no hospital. Isso é um dos problemas sérios em relação ao infarto agudo do miocárdio. Tá, agora, até para o pessoal de casa entender como orientação. Normalmente as pessoas acabam prestando atenção ou encontrando esses problemas depois que ele já está num estágio aí mais grave. Sem dúvida. Né? Então, como é hoje a recomendação até de vocês, né, dessa Sociedade Brasileira de Cardiologia, para a gente entender o quanto deve ser essa prevenção e como realizar esses exames e saber se esse consumo de gordura que a gente tem durante a nossa semana, por exemplo, eu vou numa churrascaria no final de semana, mas aí nas férias eu como churrasco aqui, por exemplo, eu acabei de voltar das minhas férias, comer hambúrguer, batata frita, o quanto a gente tem aí de limite e o quanto a gente deve fazer desses exames, em que fase, em que momento, para a gente pegar o problema muito antes, né? Na realidade, o nosso grande dilema das sociedades e da cardiologia de uma maneira geral é evitar o problema, não é tratar o problema, ou seja, é realmente a prevenção. E a prevenção, ela passa por algumas restrições, mas não é 100% de restrição. Você não precisa abolir a batata frita, você não precisa abolir o hambúrguer, você não precisa necessariamente abolir as frituras. Mas você precisa controlá-la de forma adequada, comer com qualidade. Iniciar, muitas vezes, a alimentação, o prato principal, com uma salada. Temperar a salada. Salada não pode ser só tomate, cebola e sal, né? Então, a prevenção passa por uma série de medidas que fazem com que você possa ter um problema, mas esse problema vai ser bem lá na frente. E essas medidas são
acabar com o tabagismo, controlar a hipertensão arterial, controlar a gordura de origem animal, principalmente, o peso e, obviamente, o diabetes, que muitas vezes você fica e torna-se diabético porque você ganha peso. Quem ganha peso aumenta a pressão arterial e também torna-se, numa boa porcentagem de casos, diabético. E o diabético realmente é um problema gravíssimo, além do tabagismo, que é outro problema gravíssimo. Hipertensão você controla, cigarro você controla, diabetes você controla, peso você controla. Você só não controla de onde você veio, dos seus pais. É verdade. Porque não dá para mudá-lo. A genética não tem jeito. Não. Mas se a gente fizer a nossa parte com todos esses itens que você ainda enumerou, Sim. certamente as chances de qualquer problema que a gente estava assistindo agora vão diminuir. Sem dúvida. Além de exercício físico, né? Exercício físico é, por exemplo, não fique com o controle remoto aqui na televisão. Levante e vá lá. Vai e volta. Mudar o canal. Porque aí você já está fazendo algum exercício. Boa dica. Então, no seu dia a dia, você pode fazer exercício e qualquer exercício que você faz é válido. Eu vou dar um recado, já volto. Na volta tem perguntinha do público, @VocêBonitaTV, para quem quiser já mandar as perguntas. E claro, a gente vai abordar como o verão também pode ter ali aqueles momentos que a gente precisa estar ligado e estar atento. Até porque esse tipo de pauta, o que eu sinto é que quanto mais informação a gente tem, mais a gente salva vidas. Sem dúvida. Muitas vezes as pessoas que estão passando pelo problema não conseguem se ligar que aquilo está acontecendo. E o que eu ia te perguntar, você tocou no assunto da atividade física. E, ao mesmo tempo, a gente está falando que uma atividade física a céu aberto, que é uma delícia, que a gente deve praticar, né, doutor? Sem dúvida. Porém, a gente sabe que os casos até podem aumentar nessa situação, que a pessoa sai animada ali para fazer uma atividade física, não fez um check-up correto, e o excesso de calor e etc. pode, muitas vezes, pegar de surpresa o indivíduo num exercício, né? A ideia é você não ser um atleta daquela partida de futebol de final de semana. Você tem que ter um condicionamento progressivo para chegar a um determinado ponto de exercício. Tá. Aquelas dores musculares que habitualmente a pessoa sente quando faz um exercício exacerbado de forma inadequada, aquilo é lesão muscular. E dependendo do tempo e da potência que ele for realizado, isso é prejudicial. Então tem que ser progressivo, começar devagar e não querer recuperar tudo que não fez durante o ano no verão, né? Tem que ser progressivo e, obviamente, uma coisa que você pontuou aí bastante interessante, que é procurar alguém para saber se está tudo em ordem. E quanto mais cedo, melhor. A doença aterosclerótica, o processo obstrutivo dos vasos, começa na infância. O que é, assim, como orientação, primordial? Que exames precisam estar 100% feitos antes da pessoa começar até uma atividade física, começar a se animar para isso? Olha, precisa exame de sangue, saber como é que anda o colesterol, como é que anda a glicose do sangue, a glicemia, para saber se tem diabetes ou não. Precisa fazer um teste, que a gente chama de teste de esforço, para saber a sua capacidade física, até que ponto você pode ir. E isso é extremamente importante. Isso para a pessoa saudável. Porque precisa ter muito cuidado. Por exemplo, no verão é extremamente importante hidratar. No verão é extremamente importante se proteger do sol por causa das insolações. Insolações dá problemas cardiovasculares seríssimos. Então, a pessoa que é branquinha como você, não põe protetor e pega um sol do Nordeste... Perigosíssimo. Perigosíssimo, perigosíssimo. Então, essa prevenção passa por alguns exames simples. Não são exames complexos. Teste ergométrico, que é um teste de esforço para saber a sua capacidade de exercício, glicose, glicemia, como anda a função renal, como anda triglicérides. Isso tudo é uma coisa relativamente simples de ser feita e aí você vai ter uma orientação muito mais adequada para você. Uma orientação que é, como se diz, uma roupa feita por um alfaiate para você, especificamente para você, personalizado para a sua biologia. Vamos colocar uma perguntinha do público e a gente já volta a falar de atividade física, que é extremamente importante também. Perguntinha da Camila, obrigada, um beijo. Qual o valor, então, da pressão arterial ideal atualmente? Como é que a gente encara aí quando... vai medir a pressão e aí leva um susto, né? Mas, de repente, não tá tão ruim assim e a gente já fica num desespero. Eu acho, inclusive, que a gente tem aí imagens para fazer essa comparação, doutor. Então, para Camila, o primeiro ponto é não medir a pressão arterial depois que você fizer um esforço, um exercício. Então, precisa medir a pressão arterial com o braço na altura do coração. Não pode nem estar para cima, nem estar para baixo. E, de preferência, depois de um período de repouso pela manhã.
é importante saber, não se esqueça da cifra 12 por 8. 12 por 8 é uma coisa rápida, fácil, todo mundo memoriza e todo mundo sabe que uma pressão 12 por 8 é uma pressão normal. Tá. Então, uma pressão de 13 por 8, por 85 para baixo, é sempre uma pressão ideal. Isso depende muito de cada um. No diabetes, a gente precisa de uma pressão um pouquinho mais baixa por causa das complicações que o próprio diabetes desencadeia, mas 12 por 8 é o número. E aí, na verdade, a gente também tem que estar muito atento a essa distância, né, dos dois números. Quando que a gente vai, a partir de qual pressão a gente já pode ter uma preocupação? 130 da pressão máxima, tá. 85 da pressão mínima, para cima você já entra num estado de atenção. De pressão alta. Alta. 14 por 9 para cima você precisa se cuidar. Agora, até como curiosidade, hoje o uso para prática de atividade física daqueles, podem ser acessórios, a gente pode chamar assim, frequencímetro, relógio, para a pessoa ter noção do quanto está essa frequência cardíaca durante uma atividade física, principalmente no verão, é recomendação? Não é, depende muito do perfil da pessoa, né? Às vezes você tem a informação, mas o que é que você faz com a informação? Né? Então a informação precisa ser colhida por alguém que saiba interpretá-la e tomar uma conduta em cima dessas informações. Se você faz isso, usa o frequencímetro, se você verifica a sua pressão arterial, durante o exercício é um pouco mais difícil, mas a frequência cardíaca dá para você verificar. Isso mostra o grau de exercício e a frequência cardíaca que você atinge. A sua frequência cardíaca máxima que a gente preconiza num exercício, num teste, é 220 menos a idade. Tá. Então, 220 menos a idade é a pressão máxima que você pode e deve atingir num teste supervisionado pelo médico. Tá, que seria saudável. Saudável, mas no seu dia a dia você não precisa atingir essa frequência. 80% de uma frequência máxima predita para a pessoa, que é 220 menos a idade, é mais do que suficiente. Perfeito. É legal a gente ter essa informação até para praticar atividade física com segurança. A gente falou um pouquinho de segurança em atividade física e dessa parte da gordura, o quanto pode ser prejudicial e quanto a gente tem que ter noção aí dos limites, mas ainda assim viver, né, doutor? Ter aí, né, passear e experimentar. Se divertir, ter felicidade. Isso também faz bem para o coração, né? Muito bem, muito bem. O verão faz bem também para o coração, porque ele é uma estação que traz esse praia, férias. Alegria, né? Exatamente. Muito bom. Vamos colocar a perguntinha do público então, olha lá. Quem escreveu pra gente na tela? Um beijo, Márcia, obrigada, saudade de você, adoro essa foto, ó. Os isotônicos podem ser usados por hipertensos após uma corrida? Pergunta maravilhosa. Como é que é essa classificação aí? Claro, a hidratação é que é importante. Água, sucos, isotônicos podem ser utilizados e à medida que você está fazendo exercício e sua bastante, você precisa se reidratar. Porque a gente sua bastante, principalmente numa estação quente, né? Então, o isotônico pode ser utilizado, água é ideal também, sucos, né? Agora, assim, precisa entender, nós estamos falando para as pessoas saudáveis. Existem algumas pessoas cardiopatas que têm já problema de coração, que precisa também ter muito cuidado com líquidos. Não pode ingerir muito líquido. Aquela história de dizer assim, você pode tomar muita água, você está tomando pouca água. Isso é para as pessoas saudáveis que precisam se reidratar e os rins vão funcionar normalmente, o coração vai funcionar normalmente. E isso tudo vai reequilibrar o processo hídrico dentro do seu organismo. Mas algumas pessoas cardiopatas precisam ter um cuidado especial e seguir a orientação médica em relação ao uso de líquidos. Olha, não tinha nem ideia. Talvez a Márcia tenha perguntado a respeito dos isotônicos, talvez tenha tido essa orientação, né? Tenha ouvido isso de alguém, etc., que tem que ter aí um limite, então. Então, para quem já identificou, já diagnosticou algum problema, tem que estar atento. Quem tem insuficiência cardíaca tem que ter cuidado com a ingesta hídrica. Agora, quais são os principais sinais que isso não tem jeito, a gente tem que ficar de olho. E mesmo quem está próximo, quem está junto, o que a gente nota quando uma pessoa está começando e está evoluindo num problema cardíaco? Carol, o principal ponto é dor no peito. Esse é o
O principal ponto o alerta inicial é dor precordial, que habitualmente pode ir para o braço esquerdo, para o braço direito, para a mandíbula. Então, esse é o ponto de alerta. Teve essa dor precordial, precisa procurar um cardiologista. Se a dor precordial for em repouso e demorar mais do que 10, 20 minutos, tem que ir imediatamente para o hospital. Então, o alerta máximo é dor precordial. Agora, 3 populações: idosos, diabético e mulheres, podem abrir o quadro sem a clássica dor precordial. Então é um mal-estar, uma sensação de sufocamento, um peso no peito, principalmente as mulheres. Imagine que a doença cardiovascular mata mais as mulheres, mais de 2 vezes do que todos os cânceres juntos. Olha só. As mulheres, né? Agora, isso tudo tem que ficar em alerta: cansaço, falta de ar, aquele peso no peito. Nessa população de diabéticos, idosos e mulheres. Mulheres, não importa a idade. Ela sempre pode abrir o quadro com o que a gente chama de quadro atípico. Em vez de uma dor precordial clássica com sudorese fria, ânsia de vômito, náuseas ou vômitos mesmo em si, ela abre um quadro com mal-estar, com peso. Muitas vezes a pessoa acha que é uma epigastralgia, que dor de estômago. Demais, dor de estômago, né? Esse é um problema, entendeu? Que tem que ficar alerta. Quem tem que saber se é dor de estômago ou coração é o médico, né? Então tem que ir para o médico, mesmo que seja uma dor de estômago. Tem que seja até mais provável ser uma dor de estômago. Deixa que a gente faz o diagnóstico correto e afasta se é uma dor de estômago ou se é um problema cardíaco. Agora, pra gente encerrar, a gente tem um minutinho, né, Gláucia? Eu vou até o finalzinho, um minutinho, pra gente encerrar. Atividade física, principalmente agora no verão, a céu aberto, é recomendado, né? É recomendável até às 9 da manhã ou no finalzinho da tarde. Evite sempre a parte mais quente. Andar é maravilhoso. Se você gosta de correr e fez uma avaliação, também pode. Mas andar é um exercício espetacular. Não dá pra tirar da nossa lista. Mas os cuidados perfeitos aí, e todos eu acho que ficou muito claro. Muito obrigada. Muito bom conversar hoje com o cardiologista intervencionista, Dr. José Marconi Almeida de Souza. E eu vou passar um site para vocês, que é da Sociedade Brasileira. Esse aqui, qual é? Esse é a Sociedade Brasileira de Cardiologia Invasiva. Ah, de Cardiologia Invasiva. Então, sbhci.org.br, www.sbhci.org.br, para quem quiser saber mais. Obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigado.